Bom dia, gente. Gente, muitas das vezes eu perguntei por que as Forças Armadas permitiam que os baderneiros, os terroristas, os bolsonaristas se juntavam nas portas, dentro, aliás, dos quartéis das Forças Armadas. Por quê? Se as Forças Armadas não têm nada a ver com as badernas de Bolsonaro e com as pretensões golpistas de Bolsonaro, por que as Forças Armadas permitem que esses baderneiros se encontrem lá? Gente, o caso era que as Forças Armadas estavam gerando o golpe. Aqueles baderneiros estavam ali sendo instruídos por mulheres de militares, militares da reserva, e até os militares da ativa instruíam aquelas pessoas ignorantes para gerar o golpe. Causar um tumulto, sabe? Causar um tumulto. O próprio Bolsonaro disse que esteve o tempo todo, depois de perder as eleições, estudando e planejando uma alternativa. Como uma alternativa? Se o presidente ganhou, se Lula ganhou as eleições e Bolsonaro perdeu, qual é a alternativa? A alternativa é o presidente eleito se preparar para a sua posse e o presidente derrotado reconhecer que perdeu e se preparar para as próximas eleições. Mas no caso de Bolsonaro era o contrário. Ele se preparava para o plano B. E o plano B era golpear as instituições e se perpetuar no poder. Era isso que ele estava trabalhando, com a conivência, com a ajuda das Forças Armadas. Para isso, as pessoas se concentravam nos quartéis generais, em todo o país, e os militares iam instruindo os leigos na arte militar de golpear, de invadir, de tumultuar. Pelo que vejo, não deu certo a tentativa das Forças Armadas. Logo, em termos de estratégia, as Forças Armadas estão mal das pernas. Não está muito bem. Se esta tática foi a tática das Forças Armadas, pelo amor de Deus, nós estamos mal de Forças Armadas. Nossos milicos estão totalmente despreparados. Eles achavam assim que os baderneiros nas ruas causando dano às instituições, como aconteceu no domingo. Lula, o presidente eleito, ia pedir uma intervenção das Forças Armadas, ia chamar as Forças Armadas, e aí é onde o projeto deles ia dar certo. Eles tomariam o poder e se perpetuariam no poder, assim como Braga Neto fez no Rio de Janeiro. Lembra quando Temer, o golpista Temer, pediu intervenção no Rio de Janeiro? O que fez os militares? O interventor foi o Braga Neto. Ele ficou ali e o Pezão era o governador na época, virou uma rainha da Inglaterra, não fazia nada porque os milicos não deixavam. Era quem governava. Aliás, era quem desgovernava. Porque o Braga Neto deu uma prova de ignorância ali, de incompetência, porque ele é ignorante e incapaz e suspeito. Na intervenção do Rio de Janeiro houve a morte de Marielle Franco, que ele não conseguiu explicar quem mandou matar. Os milicos brasileiros são assim, burros, ignorantes, arrogantes, prepotentes e que acham que sabe de tudo e pode tudo. Está se descobrindo de que não passam de coiteiros de golpistas, de baderneiros, incompetentes, sabe? Cometeu mais irregularidade no governo de Bolsonaro, aliás, do que o próprio Bolsonaro, porque Bolsonaro cometeu tudo que cometeu com a conivência dos militares. Se não fossem os militares, Bolsonaro não teria permanecido no poder. Aliás,
Se não fossem os militares, Bolsonaro teria sido impeachmentado no primeiro ano do governo dele. Porque só crime este homem cometeu. Toda sorte de crime Bolsonaro cometeu. E foi simplesmente punido. Só que agora, Bolsonaro, tu não tem mais, sabe, a proteção dos militares, porque os militares provaram de que são incompetentes, não conseguiram dar o golpe e nem vão conseguir. E se conseguisse, não governava, porque paciência tem limite. E o povo já está cheio desses militares incapazes, incompetentes e mais sujos do que pau de galinheiro, querendo dar ordem, querendo falar merda. Todos os dias se levanta milicos aí de pijama, fazendo ameaças ao presidente Lula. Lula, que é uma pessoa muito inteligente e sábia, sabe empurrar com a barriga esses lixos de despenhadeiro abaixo. Eles mesmos vão cair no seu próprio buraco, na sua própria cova. Eles não assustam. Eles acham que aparecendo fardado, geralmente os milicos que vão querer assustar Lula nas redes sociais vestem as fardas para intimidar. Lembra do Pazuello quando foi daí prestar conta na CPI? Queria ir fardado, talvez para encobrir a pança, sabe? E fardado para querer intimidar os membros da CPI. Veja só o que é que eles fazem. Eles usam a farda, as armas para querer intimidar. E eles estão querendo intimidar o presidente Lula. Só que Lula olha, ouve aquilo e simplesmente não vê nada nem ninguém na frente dele. Por quê? Se eles se comportam desta maneira, eles estão apenas declarando, fazendo evidente a atitude de crime deles. Eles estão sendo indisciplinados. Isto nas Forças Armadas é um crime. Está entendendo? Veja a inteligência, a astúcia do presidente Lula. Aí eles achavam assim. Bolsonaro preparou tudo, combinou tudo e disse, olha, eu vou para Miami e só venho para novamente reassumir o governo. Agora é com vocês. E aí Bolsonaro sai e deixa um recado para o povo. Diz, olha gente, calma gente, porque as coisas não terminaram no dia 1º de janeiro. Quer dizer que mandou um recado sutil ao povo, fazendo o povo entender que ia ter coisa, ia ter mais. Está entendendo? Como muitos já diziam explicitamente que Lula não subiria a rampa do Palácio do Planalto, e isso as autoridades não bolsonaristas ficaram na expectativa, mas não esperava que realmente aquela multidão de gente e traidores, como o secretário de Segurança de Brasília e o próprio governador. Esse governador que não pode voltar de jeito nenhum do mundo porque não passa de um bandido terrorista. Porque nada disso teria acontecido em Brasília se não tivesse a conivência direta do governador. Gente, por mais que aquele governador queira argumentar e o comando da Polícia Militar queira argumentar alguma coisa, e falar de inocência, ele se contradita, gente. Gente, as provas são evidentes de que eles são cúmplices, são autor de tudo que aconteceu em Brasília. E agora, Bolsonaro foi para Miami para criar um álibi. Eu não tenho nada a ver com isso porque eu estava em Miami. Bolsonaro, tu pensa que engana? As autoridades estão atentas. Todas as tuas falas, todo o seu posicionamento em 4 anos te leva a cair no buraco. A contradição é grande. Tu és suspeito, sabe, em tudo. Desde a morte de Marielle Franco até o desgoverno que tu fez. Na morte de Marielle Franco foi o único candidato a presidente da República que não disse uma palavra. Gente, isso quer dizer alguma coisa. O que quer dizer? Tu sabes, Bolsonaro, quem mandou matar Marielle Franco? Dino
está correndo atrás. E aqueles 39 quilos de cocaína, tu sabes de quem é? Dino também está correndo atrás de todas estas coisas. Essas coisas não podem ficar debaixo do tapete. Essas coisas têm que vir à tona. O povo tem o direito de saber o que acontece nos bastidores do governo. E principalmente de um governo sujo, como o governo de Bolsonaro. Um governo incompetente, incapaz. Olha, cara, tu vai ter muito que se explicar, porque Lula quer que as autoridades policiais expliquem ao povo brasileiro, diga ao povo brasileiro quem estava por trás dos golpes, do terror nas instituições e também quem mandou matar Marielle Franco. Logo, atentai para isso. Lula já está aí.